Olá, boa noite. Vamos lá, vamos começar a nossa segunda live. Mais uma live ficar a parte de reposição hormonal. A parte de reposição hormonal que é tão importante, é um tratamento. A gente vai falar sobre o tratamento da mulher na menopausa, sobre todo o benefício, vamos desmistificar todo o benefício que a terapia de reposição hormonal pode trazer, pode impactar na qualidade de vida da mulher. Eu trouxe algumas perguntas, tá? Que vocês deixaram nas caixinhas de perguntas durante o final de semana, ontem que eu coloquei uma também. Mas eu queria começar com um assunto importante. Muitas de vocês, na verdade, eu acho que a grande maioria, sempre que senta na minha frente no consultório e eu proponho uma terapia de reposição hormonal, a primeira pergunta é: mas a minha mãe teve câncer de mama, a minha bisavó teve câncer, o meu avô teve câncer. Terapia hormonal causa ou não causa câncer? Essa é a grande pergunta, essa é a grande dúvida. E vamos aqui hoje entender da onde veio esse mito, da onde surgiu esse mito, tá? A resposta eu já dou de cara. Terapia de reposição hormonal realizada por hormônios isomoleculares ou hormônios bioidênticos não aumenta as chances de câncer, nem de mama, nem de ovário, nem de útero, nem de endométrio. Precisa saber a combinação hormonal a se usar. Apenas isso. Então vamos começar com uma historinha. Lá em 1990, iniciou-se um estudo que chama-se WHI. E esse estudo, ele se propunha a durar 15 anos, tá? Então, ir de 1990 até 2005 e avaliar cerca de 27 mil pessoas em 40 locais diferentes dos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles fizeram uma seleção errônea das pacientes. Pegaram, olha, eu tenho aqui os dados. O estudo foi parado antes de 2005, tá? O estudo foi parado em 2002, porque eles entenderam que teve um aumento de câncer de mama. E é daí que veio o mito de que terapia de reposição hormonal causa câncer, tá? Então, na verdade, foi um erro de condução do estudo. Qual que foi esse erro? Até 2002 foram avaliadas 16.608 mulheres entre 50 e 79 anos, sendo que 45% tinha mais de 60 anos e 21% mais de 70 anos. Então a gente sabe que mulheres que passam daquela janela de oportunidade, elas não recebem os mesmos benefícios das mulheres mais novas. Então elas realmente já têm, por natureza, um risco de câncer de mama, de AVC, de infarto muito maior do que a mulher que realmente necessita, na idade, iniciar a reposição hormonal. Então a média dessas pacientes eram de 63 anos. Outro dado muito importante: 35% tinham sobrepeso e 34% eram obesas. Ou seja, a gente sabe que quanto maior a concentração, a quantidade de gordura, quanto mais gorda é a paciente, fora de forma, maiores são as chances de qualquer tipo de câncer. Então, aí já começou a escolha da paciente errada. E a escolha dos hormônios, a combinação hormonal. Foi o que eu falei no início, que a combinação hormonal é de extrema importância. Foi realizado a reposição hormonal com Premarin. Premarin é estradiol conjugado proveniente de urina de égua, equino, tá? O que não é bioidêntico. E junto com progestágeno, que foi realizado com
medroxprogesterona, o Provera. Então são hormônios sintéticos e que realmente essa junção provoca, sim, maior chance de eventos cardiovasculares e maior chance de câncer de mama. Perceberam durante esse estudo que quem fez a reposição hormonal com estradiol e progesterona, Premarin e Provera, teve um aumento de câncer de mama. Mas também percebeu-se que quem usou apenas o estradiol teve uma diminuição desse risco. E aí eles começaram a pensar, eles barraram o estudo, porque teve um aumento, aumentou o risco para as pacientes que estavam participando, e eles fizeram depois uma reanálise desse estudo. E eles perceberam que o problema foi a escolha das pacientes e a escolha também foi a progesterona que foi utilizada. Então a gente precisa entender que os hormônios sintéticos e o tipo de progesterona, a combinação desses hormônios fazem total diferença. A Provera, ela é uma progesterona sintética que também age em receptores que não são apenas os receptores de estradiol e progesterona. Por isso que surgiu o mito de que terapia de reposição hormonal causa câncer. Não, não causa câncer. Quando bem feito, feito por um especialista, é vida. É vida. Ele vai melhorar e muito os riscos. Risco do quê? Risco, por exemplo, da osteoporose. Uma mulher que melhora o seu ganho de massa muscular, ela vai se livrar de uma osteoporose. Eu peguei aqui o histórico, na verdade, uma paciente fictícia. Só eu quero depois saber, eu tô vendo que vocês estão escrevendo um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu consigo responder alguma coisa já. Olha lá, ó. A Jordânia falou tudo, doutor, minha mãe, tia e avó teve câncer de mama. Meu médico fala que não devo fazer reposição hormonal. Tenho 50 anos e fiquei muito triste. Bem, Jordânia, acabei de te dar a explicação. O teu médico leu o WHI e não se atualizou. Ele leu o resultado lá em 2002 e não se atualizou mais, tá? É isso. Eu vou contar uma historinha aqui e vocês vão entender a problemática disso tudo. A problemática de um médico não se atualizar ou de orelhada ouvir que terapia de reposição hormonal causa câncer. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a dona Aparecida, uma paciente fictícia, tá? Jordânia, se você quiser maiores detalhes, se você quiser uma avaliação, clica no link da bio, tá? Conversa com a Larissa e a gente pode sentar e a gente consegue te orientar tudo com muito mais detalhe, tá? Vou apresentar agora uma paciente fictícia, a dona Aparecida. Depois eu quero saber se vocês já ouviram uma história parecida ou se vocês já vivenciaram algo parecido na família de vocês, na casa de vocês, certo? Olha lá, em 1955 nasce a dona Aparecida. Em 1967, aos 12 anos, ela tem a primeira menstruação. Em 1969, aos 14 anos, ela conheceu o Antônio. O Antônio foi o primeiro e único namorado dela, foi o único homem na vida dela. E eles vieram, em 1975, quando ela tinha 20 anos, eles vieram a casar. Eles se casaram, tiveram 3 filhos, formavam uma linda e feliz família. Dona Aparecida viveu para sua família, era muito feliz por isso e teve netos. Em 1999, aos 44 anos, ela começou a viver o inferno na vida dela. Ela começou a perceber os primeiros sinais do climatério. Sofria com insônia, desânimo, ansiedade. Ela relatava que tinha muita falta de libido, e os médicos não entendiam isso, diminuição da lubrificação e uma determinada depressão no final da tarde. Em 2002, o auge lá do boom do trabalho do WHI, a sua médica que leu o WHI,
era totalmente contra a sua reposição hormonal, porque ela defendia o que o WHI disse naquele momento, que causava cânceres, principalmente de mama, e que também aumentava o risco cardiovascular, causando maiores chances de infarto, maiores chances de AVC, maiores chances de trombose. Por isso, ela não fez a terapia de reposição hormonal em 2002, quando ela tinha os seus 53 anos. Antes, Dona Aparecida era feliz e alegre. Hoje, ela não se reconhece mais. Dizia que nunca mais foi a mesma pessoa depois dos primeiros sinais do climatério. Ela estava triste e deprimida. Nessa época, ela começou a utilizar 2 tipos de antidepressivos, justamente para conseguir sobreviver. Por volta dos seus 55 anos, ela sentiu uma queda abrupta e substancial em relação à sua qualidade de vida. Em 2015, aos 60 anos, quase não saía mais de casa. Vivia reclamando das dores, da fraqueza, do cansaço. Essas dores eram provenientes da osteoporose, que já estava instalada, e ela se sentia cada vez mais frágil. Cada vez mais frágil. Em 2020, aos 65 anos, teve sua primeira queda da própria altura. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou dar uma informação importante. A partir dos 65 anos, isso é estatística, tá? A partir dos 65 anos, todos nós corremos o risco de ter pelo menos 2 quedas da própria altura ao ano. Dessas pessoas que caem, 30% fraturam algum osso. E desses que fraturaram, 50% morre no primeiro ano. Ou seja, cair e fraturar após os 65 anos é uma chance muito grande de estar caminhando para a morte, para o falecimento. Então, aos 65 anos, Dona Aparecida teve sua primeira queda da própria altura. Teve uma fratura de colo de fêmur, sofreu uma cirurgia e ganhou uma prótese de quadril total. E teoricamente o problema foi resolvido, né? Fez a cirurgia bem sucedida, mas não. Só começou o problema. Após muita fisioterapia para tentar voltar à sua mobilidade e à sua dependência, Dona Aparecida estava cada vez mais dependente. Inclusive para as coisas mais simples. Inclusive para ir ao banheiro. Inclusive para levantar para pegar um copo d'água. Inclusive para ir à sala ver quem tinha chego na casa dela. Então ela não conseguia, ela ficou dependente de tudo para levantar, sentar no próprio vaso sanitário. E o que a gente precisa entender? Quando a mulher para de se movimentar, ela perde músculo. Quando ela para de ter a dependência de fazer, a sua independência de fazer a atividade física, ela perde músculo. E a gente sabe que quanto menos músculo, menos saúde. Quanto menos músculo, principalmente em membros inferiores, principalmente em cadeia posterior, posterior de coxa e glúteo, maior é a velocidade do declínio intelectual da pessoa. Tendo um declínio intelectual da pessoa, intelectual da mulher, ela está correndo em direção à demência. E foi o que aconteceu. Aconteceu um declínio intelectual muito forte e Dona Aparecida acabou entrando na demência, tá? A demência fazia agora parte da vida dela. Em 2023, com 68 anos, ela foi internada com choque séptico causado por infecção de urina. Ela não se movimentava, não bebia água direito, segurava o xixi. Acabou indo direto para a UTI, onde o quadro se agravou. Recebeu um tubo orotraqueal, teve que fazer uma intubação orotraqueal e ela veio ao falecimento. Fala aqui pra mim, vocês já ouviram uma história parecida com essa? Se não, eu vou passar alguns dados para você. 30 milhões de mulheres sofrem com osteoporose na menopausa. 30 milhões de mulheres no mundo sofrem com osteoporose na menopausa. 2,5 milhões de fraturas são causadas por conta da osteoporose. Agora, eu vou dar um outro dado para vocês.
eu já dei o dado de que uma terapia de reposição hormonal não causa câncer. E a gente evita uma osteoporose, a gente evita a diminuição da massa muscular, a gente evita a demência, a gente evita a ansiedade, a gente evita a depressão, entre outras doenças, entre outros desconfortos que vocês podem sentir. A gente sabe hoje que a chance de você ter uma fratura de quadril é igual à chance somada de câncer de colo, de câncer uterino, de câncer de mama e de câncer de ovário. Ou seja, você ter uma fratura de quadril por conta de uma osteoporose e percorrer a passos largos para sua morte é 4 vezes a chance de você ter câncer, a chance somada de câncer de mama, uterino e câncer de ovário. A gente sabe também que uma mulher com sobrepeso ou uma mulher obesa, ela tem 6 vezes mais chance de ter uma trombose ou de ter um câncer do que uma mulher que está em forma, em atividade física. É isso. Essa historinha que eu queria contar para vocês, para ver se desperta um pouquinho aí da urgência que é a gente falar mais sobre menopausa, falar mais sobre climatério e ter diretrizes, saber tratar. Eu sei que os colegas médicos hoje em dia leram o WHI lá em 2002 e não se atualizaram mais. Você senta na frente do colega, ele fala, você não pode fazer reposição hormonal. Vocês têm que perguntar o porquê não. Por que eu não posso? E o hormônio bioidêntico, onde fica nessa história? Onde que vai ficar meu risco de osteoporose? O meu risco de ansiedade, de depressão? A minha perda de massa? Como que vai ficar o meu relacionamento com meu marido se eu não tenho mais lubrificação? Se eu não tenho mais libido, se eu tenho dor à penetração? Tudo isso vocês têm que perguntar, vocês têm que indagar o médico de vocês. Por quê? Hoje também a gente sabe, eu coloquei, acho que no history, final da semana passada, a maior causa de divórcio hoje no Brasil, tá? É a diminuição da libido. A grande queixa, tanto da mulher quanto do homem. O homem reclama da mulher e a mulher reclama do homem, porque ela não tem condições, ela não quer mais, ela não tem mais lubrificação. Enfim, a gente precisa entender que quando a gente vive com a falta de alguma substância no nosso corpo, seja ela vitamínica, mineral, hormonal, a gente está vivendo de portas abertas para doenças degenerativas. E a demência é uma delas. A osteoporose vem de brinde. A ansiedade, a depressão também. Então, é isso que eu queria falar. Eu vi que vocês escreveram um monte de coisa aqui. Vamos dar uma lida? E aí a gente continua falando um pouco mais. Olha o Rômulo aí. Rômulo, tudo bem? Como é que você tá? Paciente meu, de Indaiatuba. Eu também trato homem. A parte hormonal é tão preciosa para a mulher quanto para o homem também. Certo? Então a gente melhora a mulher e depois tem que melhorar o homem, porque o homem vem pedir socorro pra gente. Olha lá, Roberta, sou com 48 anos e já entrei na menopausa. Não estou fazendo reposição, estou super seca. Bem, pelo que eu entendo, é lubrificação. Meu libido está péssimo, desanimada, é um calor terrível. Roberta, vem, eu te encontrei ontem. Eu falei pra você, passa no consultório. Entre em contato com a Larissa. Vamos fazer essa avaliação, tá? Vamos fazer essa avaliação. A Sunat Bar. Roberta, sou paciente do Dr. Ricardo, marca uma consulta e você vai ser uma nova mulher. Segue a dica dela. Obrigado pelas palavras. Bem, aqui a Roberta respondeu, eu passava com ele pela Soban, eu adoro ele, é um excelente profissional. Bem, eu agradeço a palavra de carinho de vocês, mas na verdade, o que a gente faz?
a gente simplesmente volta à homeostase fisiológica de vocês. A gente simplesmente volta a fazer o seu fisiológico trabalhar. E aí a gente consegue encontrar a melhor versão de vocês na idade que vocês encontram hoje. Vamos lá, que eu acho que tem mais coisa aqui, ó. Que aula gostosa, muito esclarecedora. Obrigado. A Sheila Tedesco. Sou outra mulher depois que iniciei o tratamento com o Dr. Ricardo. Avancem, mulheres. Muito obrigado. Muito obrigado, Sheila. A Jordânia, parabéns. Doutor, aula incrível, obrigado. Marília, por quanto tempo pode ser feita a reposição hormonal? É verdade que só pode ser feita por 10 a 12 anos e depois tem que parar? Então, Marília, ótima pergunta. Pelo estudo WHI, ficou-se convencionado que 5 anos de hormônios sintéticos. Eu falo para você, hormônio sintético, nem por 6 meses, tá? Nem por 6 meses. Opinião minha, se hoje a gente tem com facilidade na mão o hormônio isomolecular, o hormônio bioidêntico, o porquê que a gente vai simplesmente se arriscar? E eu vou falar para você, é lógico que a partir do momento que a gente inicia-se o tratamento, a terapia de reposição hormonal na mulher, e é no climatério, não precisa esperar parar de menstruar, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então, a gente começa o tratamento de reposição hormonal no climatério, a gente acaba fazendo uma reavaliação, no início 60 dias, 90 dias, depois a cada 4 meses, de 4 em 4 meses. Justamente por quê? Deixa eu tomar uma água aqui, eu tô falando demais. Justamente porque a mesma reposição hormonal não vai se perpetuar por todo o período seu. Você não vai começar aos 42, 44, 45 anos a reposição hormonal e vai permanecer até os 65, 70, 80 anos a mesma. A gente vai modificando. A gente vai aumentando ou diminuindo a progesterona. A gente vai aumentando ou diminuindo o estradiol, o estriol, a testosterona. Tá? A gente também coloca para dar um ganho de massa muscular e se afastar da demência, se afastar da osteoporose e por aí vai. Então, a gente tem que entender que não é uma dose para todos as pacientes a mesma dose. Não é a mesma dose para a mesma paciente durante todo o tempo de tratamento. Então, não existe isso de 10, 15 anos. Tá? O que a gente sabe, tá, é que os hormônios sintéticos até 5, 6 anos, se não começa assim a ter um risco aumentado, igual o WHI já tinha provado. Certo? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Existe lá o hormônio sintético na farmácia, vem a paciente A, senta na minha frente. Doutor, eu tô com calor, tô com fogacho. Toma a medicação X, pega lá na farmácia. Vem a paciente B. Ah, doutor, eu tô com secura vaginal. Toma a mesma medicação X da paciente anterior, pega lá na farmácia. Ah, doutor, a minha libido não tá muito boa. Pega a mesma medicação, a mesma dosagem. Ou seja, não parece estranho para vocês? Usar a mesma medicação para diferentes pacientes, para diferentes queixas. Então, esse é o problema. Inicia-se a terapia de reposição hormonal e vai continuar o resto da sua vida, caso você queira se sentir bem. Essa é a resposta. Inicia-se quando a terapia de reposição hormonal? Apenas quando para de menstruar? Não, quando vocês entram no climatério. No climatério é quando o ovário começa a falhar. O ovário começando a falhar, vocês começam a ter sintomas. Quando vocês começarem a ter sintomas, a gente trata vocês. Eu vou te dar um exemplo de sintoma que é extremamente perigoso. Os fogachos, os calores. Hoje a gente sabe que 3 fogachos por semana
aumenta em 60 vezes o risco de doença cardiovascular. O porquê que vocês vão ficar tomando chá de amora? Por que vocês vão ficar comendo grão de bico? Se também já é sabido que não funciona. São questões que eu jogo para vocês pensarem. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Vocês conseguem compartilhar essa live? Se tá fazendo sentido para vocês, manda para aquela sua amiga que você sabe que tá na fase de climatério, fase de menopausa, que tá sofrendo aí com diminuição de libido, tá sofrendo com calores e por aí vai. Enfim, eu separei aqui algumas questões que vocês deixaram. Aqui, ó, qual é a idade para começar a terapia de reposição hormonal? Tenho pouco calor, não queria fazer terapia de reposição hormonal porque minha mãe teve câncer de mama. Existe algum problema? Eu acho que todas essas eu acabei já respondendo. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui. Olha lá, Jordânia, muito obrigado. Já compartilhei com 5 amigas. Olha quem tá aqui, a Vivi. Trabalhei com a Vivi em Itupeva. Pessoa assim maravilhosa, maravilhosa, Vivi. Saudades de você. Muito bem. Enfim, outras perguntas aqui. Como fazer a terapia de reposição hormonal? Via oral? Gel? Bem, quem é minha paciente sabe que eu utilizo sempre uma progesterona via oral, cápsula gastroresistente. Essa progesterona tem que ser absorvida no intestino. E cápsula via vaginal, tá? Eu jogo esse hormônio para ser absorvido na mucosa vaginal. Em alguns casos eu uso progesterona também em gel ou na cápsula vaginal. Eu não gosto muito de utilizar o gel porque pode ter uma perda muito grande. Existem alguns casos que a gente acaba utilizando. Tá? Todos os outros dessa maneira. Muitas pacientes eu também acabo utilizando implantes hormonais. A gente acaba colocando implantes, a gente chama de pellets, como se fossem pequenos comprimidos no subcutâneo. Na mulher, geralmente, na gordura do bumbum. E no homem eu coloco aqui no baconzinho do lado, aqui na gordurinha do lado, tá? Injetável nunca para mulher. Nunca utilizar injetáveis para mulher. É isso, vamos ver se chegou. Doutor, qual o valor normal da testosterona para mulher na pré-menopausa? Jordânia, assim, não existe um valor de normalidade, né? Existe, na verdade, um valor médio que a gente vai acabar tendo para cada mulher, cada estilo de vida. Uma mulher que é mais atlética, uma mulher que acaba tendo mais atividade física, naturalmente ela vai ter uma testosterona mais elevada. Mas eu gosto de deixar uma testosterona sempre acima de 60 para as mulheres que fazem atividade física, tá? Mantendo uma testosterona entre 60 e 100, existem pacientes que eu jogo até 120, 140, porque elas consomem esse hormônio, tá? E que vai ganhar massa muscular, vai manter a libido, vai aumentar a disposição, a autoestima. Quem usa testosterona, quem é minha paciente e faz o uso de testosterona, deixa aqui o relato. O que vocês sentiram com o uso da terapia de reposição hormonal e com a terapia de reposição de testosterona? Conta pra mim aqui, pra quem é nova aqui, saber o que elas estão perdendo. Perguntaram aqui pra mim, doutor Ricardo, ela engorda? Ela quer a terapia de reposição hormonal? Não, ela não engorda, muito pelo contrário. A gente sabe hoje que o estradiol tá ligado à distribuição da gordura, tanto na mulher quanto no homem. E isso é muito fácil entender. Como o homem tem menos estradiol, o homem acaba não tendo depósito de gordura em mamas. A mulher tem. Conforme o homem vai envelhecendo, ele acaba perdendo a sua
testosterona, mantendo o estradiol um pouquinho mais elevado, mas ainda baixo, e acaba dando a barriguinha. É isso que dá barriguinha também na mulher, a queda do estradiol, tá? Testosterona pode dar fome porque tá produzindo músculo, mas aí vocês têm que entender que vocês têm que ir atrás de alimentos proteicos, tem que aumentar a proteína. Olha lá, a Sheila Tedesco falou que é sensacional a reposição da testosterona, mas dá acne. Você quer ouvir, né, Sheila? Então vamos lá. Não basta no consultório. Os efeitos colaterais da testosterona e da reposição hormonal, ela está intimamente ligada com o estilo de vida. Enquanto você não aprender, tá? Você mulher, não aprender que você tem que ter uma atividade física para ter ganho de massa muscular, para não acabar com a dona Aparecida, enquanto você não aprender que açúcar é veneno, que o açúcar não é alimento, que o açúcar é industrializado, vocês vão continuar tendo efeitos colaterais com o uso de hormônio. Te peguei, né, Sheila? Enquanto vocês não entenderem que bebida alcoólica vai fazer alteração hormonal em vocês, provocando alteração de menstruação, provocando alteração de humor, provocando dor na mama, a terapia de reposição é a mesma coisa, de terapia hormonal é a mesma coisa. Vocês têm que manter um estilo de vida muito bem equilibrado, para vocês terem uma vida, uma longevidade muito mais equilibrada. É isso. Aqui, ó, a Sheila agora. Mas perdi 10 quilos depois que eu iniciei o tratamento. Muito bem. Gisele Juncal. Quem já teve trombose pode fazer terapia, pode fazer reposição? Pode, desde que seja por hormônio isomolecular e bioidêntico, sim, tá? Quais são os casos que a gente não pode fazer terapia de reposição hormonal? CA de mama em vigência, em atividade, câncer de endométrio em atividade, sangramento sem causa definida, tá? E como é que chama? Esqueci, uma doença autoimune. Daqui a pouco vem. Eu tô ficando velhinho, eu preciso aumentar minha testosterona, ó. Mas dependendo da doença autoimune, se tiver em atividade, a gente também não pode fazer. Certo? Mas quem já teve trombose e não tá com trombose em atividade, não tem o porquê não fazer. Testosterona não causa trombose. Estradiol também não causa trombose. Tá? Estradiol bioidêntico. Não é o etinil estradiol. Muitas das vezes eu falo estradiol, vocês vão pensar lá naquele estradiol da pílula anticoncepcional. Aquilo não é estradiol, aquilo é etinil estradiol. É um estradiol totalmente sintético, certo? Sunak Bar, é verdade, não existe milagre, existe um bom médico, boa indicação e temos que fazer a nossa parte. Bem, é isso aí. O que eu falo em mesa de consultório? Que talvez muitas de vocês já ouviram e talvez não gostaram. Quando eu começo a falar das mudanças do estilo de vida, né, atividade física, hidratação, alimentação, sono, muitas de vocês torcem o nariz para mim, tá? Aí eu pego e solto uma frase, com toda delicadeza eu falo, quem faz o que quer criança. Todos nós aqui nessa sala somos adultos e temos que fazer o que deve ser feito. Você me procurou, você sentou na minha frente e não vamos desperdiçar o nosso tempo, nem o seu dinheiro. Vamos fazer acontecer. Vamos rejuvenescer cerca de 5, 10 anos. E é isso. Assim que tem que ser. Eu lembrei que eu vi a Adriana Caim aqui passando. Eu lembrei que eu contei uma história para ela, foi até engraçado. Que eu falei em relação ao açúcar, que o açúcar diminui, né, a produção de musculatura, o açúcar acaba aumentando a chance de predominância estrogênica, acaba aumentando o risco de câncer de mama, acaba aumentando o risco de câncer de cólon intestinal, porção final do intestino. Olha a Karine tá aqui, ó, eu ouvi essa frase ontem. Ó, a Karine tá aqui para não deixar eu mentir, tá? É isso aí. A gente precisa entender
que existe uma reação química no nosso corpo que chama glicação. A glicação é uma molécula de glicose que se liga a uma proteína. E a partir do momento que essa molécula de glicose liga a essa proteína, ela inativa a função dessa proteína. Eu sempre brinco com vocês no consultório. Bem, vou pegar uma proteína aleatória, colágeno. É por isso que quando a mulher come muito carboidrato ou come muito açúcar, ela acaba perdendo a sustentação do organismo. Começa a derreter, começa a ter mais rugas, começa a ter flacidez parte interna da coxa. O tchauzinho começa a aparecer. Por vários motivos. Está entrando na menopausa, está entrando no climatério, está perdendo massa muscular porque não faz atividade física e está ajudando, quebrando o pouco colágeno que tem. É isso. Roberta, doutor, por que a barriga incha na menopausa e nós engordamos também? Justamente por conta do estradiol. O estradiol caindo favorece o acúmulo da gordura na região visceral. Então, a barriguinha dá uma inchada e forma também aquela pochetinha em região aí infraumbilical. A gente também tem que entender que conforme a gente vai envelhecendo, a gente já não tem mais a mesma tolerância a todos os alimentos. Então a gente acaba ganhando, a gente acaba desenvolvendo, tá? Algumas intolerâncias, principalmente intolerância a leite, a lactose, tá? Existem aquelas pessoas que se tornam intolerantes a glúten. E muitas das vezes vocês acabam não entendendo, tá? Qual é o alimento. E vocês ficam sofrendo também com isso. É isso. Silvia Gouveia, teste total está em 24, mas as livres está em 0,27. Não vejo a hora de chegar o dia da minha consulta. Muito bem, muito bem. Olha só, a gente precisa entender o que é testosterona total e testosterona livre. Eu costumo explicar no consultório como se fosse um salário. Existe o salário que você recebe, existe o salário que sobra na tua conta. Nesse meio do caminho existem os impostos que retiram o salário. Existe a testosterona total e existe a testosterona livre. Dependendo de uma proteína pró-inflamatória que chama SHBG, que se liga na testosterona e ela inativa essa testosterona. Dependendo da quantidade do SHBG, vai ser maior ou vai ser menor a sua testosterona livre. Então, quando a gente fala para ter bons hábitos de vida, um estilo de vida adequado, é justamente também para melhorar os níveis, abaixar os níveis dessa proteína. Quer ver outro exemplo que vocês vão se reconhecer? Quem aí já tomou anticoncepcional e teve a libido diminuída? Quase todo mundo tem essa queixa. Na verdade, quem acaba fazendo uso do anticoncepcional desde adolescente, muitas das vezes não conhece qual é a real libido dela. Por quê? Todos os anticoncepcionais aumentam o SHBG. Se aumenta o SHBG, diminui o nível da testosterona livre. Testosterona livre serve para quê? Serve para aumentar a massa magra, serve para aumentar a libido, serve para aumentar a autoestima, aumenta a memória, aumenta a velocidade do raciocínio. Que idade homens precisam começar a fazer reposição? Meu genro está aqui perguntando. Vamos lá, Adri. Assim, a gente sabe, desculpa, é que eu li aqui a Jordânia Desogestrel, muito bom. É o Cerazete da vida, né? Enfim, a gente vai chegar em você, Jordânia. Dri, é o seguinte, os homens, é interessante a gente manter, hoje a gente sabe que a testosterona no homem é interessante manter entre 450 e 1000, 1100. De preferência deixar acima de 750 de testosterona. No homem a gente consegue isso com atividade física e uma boa alimentação. Existem aqueles homens que o testículo acaba não produzindo a testosterona
necessária. Aí ele começa a engordar, começa a perder também massa muscular, começa a ficar irritado, sem paciência. Tudo que acontece com a mulher também acontece com o homem, tá? Então, é necessário avaliar. Eu oriento os homens a começar essa avaliação por volta dos 40 anos. Não deixar cair para depois elevar. Mantém-se o hormônio sempre em alta, sempre fisiológico. Vamos lá. Jordânia, aqui, ó, desogestrel. Desogestrel é uma progestina, tá? Não é um progestágeno natural. Hoje a gente tem várias medicações interessantes, tá? Para mulher que quer se proteger, tá? Como anticoncepcional nessa idade, porque eu não posso prometer para você que você não vai engravidar. Se você ainda tiver ciclos, mesmo que aleatórios, mesmo com atraso, eu não posso prometer para você. A chance é mínima, né? Mas provavelmente seu médico deve ter um pouco mais de idade, ou ele é um jovem que aprendeu de orelhada com o médico mais velho e acaba usando desogestrel. Geralmente se usa o desogestrel justamente para fazer as vezes da progesterona, para diminuir o sangramento, parar o sangramento, melhorar a insônia e por aí vai. Desogestrel é o meu hormônio de escolha, nem de longe, tá? Existem hoje progesteronas isomoleculares que a gente consegue sim usar com as pacientes. Muito bem. Você atende homem também? Meu marido está lutando para achar um médico bom. Olha, Silvia, eu atendo homem. Conversa aí, ó. Chama aí a Adri. A Adri pode falar um pouquinho. Eu acabei atendendo o Cido também, conversei bastante com ele, né? Não é de hoje. Tem aqui, eu não sei se tá mais online, mas tinha alguns pacientes homens aí, tá? E olha aí, olha, Sueli Ferraz, palminhas, é minha mãe, tá? Minha mãe entrou aí na live. Tô quase no final, mas valeu a pena. É isso aí. Homens a gente também atende, a gente faz toda a suplementação vitamínica, mineral e a parte hormonal. Daniele Rinaldi, pediatra, também entrou. A Dani é minha cunhada, tá? A Dani aí, para quem tá precisando aí de uma pediatra competente, mais ou menos o mesmo trabalho que eu faço com as mulheres maduras, em reposição, em não deixar faltar as substâncias necessárias para o desenvolvimento da criança, a Dani faz com teu filho, certo? Qualquer coisa entra lá no perfil dela que vale a pena. E é isso, olha aí, Adri, o Dr. Ricardo cuida do meu marido e está sendo maravilhoso, com a mesma excelência. Beijo no coração, Dri, beijo no coração. É isso, estamos chegando aí próximo do final da live, quase 45 minutos já, falei bastante hoje, falei da onde surgiu aí o mito de que reposição hormonal causa câncer e tentei esclarecer um pouquinho mais, falando bastante sobre o que tira a qualidade de vida de vocês. Bem, olha lá, Gardênia brasileiro, olha lá, até agosto, doutor, logo mais tá aí, agosto tá aí, coladinho já, Gardênia. Roberta, doutor Ricardo, uma pessoa com 60 anos que já passou da menopausa, pode fazer reposição hormonal? Bem, vamos lá. Deixa eu explicar o que é climatério e o que é menopausa. Climatério é um período que inicia-se por volta de 38, 40 anos, que se caracteriza pela falha cíclica da ação, do funcionamento desse seu ovário. E aí você começa a ter sinais e sintomas cada vez mais fortes conforme o tempo passa. A menopausa é uma data de nascimento. É como se fosse uma data de nascimento, uma data de aniversário. Tal dia você entrou na menopausa, ou o dia que você completou 12 meses sem menstruar, ou o dia que você aumentou o seu FSH-LH e abaixou o seu estradiol. E isso o seu médico que tem que controlar. Então a menopausa, não é que você já entrou na menopausa, você tem a menopausa no meio do seu período do climatério. 60 anos, se tiver faltando hormônio, é o que eu te falei já, Roberta, falei aqui em live.
Viver com falta de alguma substância é viver de portas abertas para doenças degenerativas. Ponto. Se tá faltando testo, eu vou repor testo. Se tá faltando estradiol, a gente vai repor estradiol. Se falta carne aqui na minha casa, eu vou no açougue e compro carne. Você entendeu? Não cai nessa dos outros médicos. Faz reposição com chá de amora, faz reposição com não sei o quê. Certo? É isso aí. Bem, Sheila Melato, é isso aí. Reposição hormonal é vida. Estou adorando. Muito bem, gente. Olha, já se foram os 45 minutos prometidos. Até terça-feira que vem. Adorei bater esse papo aqui com vocês. E a gente vai, toda terça-feira às 18 a gente vai aparecer aqui. Todo final de semana eu vou abrir caixinha para deixar as dúvidas de vocês lá. E eu vou tentando trazer o que aparece no consultório, porque a dúvida que aparece no consultório, muito provavelmente, também pode ser a sua dúvida. Certo? Jordânia, foi um prazer. Espero te encontrar logo mais. Até mais. Obrigado a todas as pacientes e a todo mundo que estava aqui nessa live pela confiança. Até mais. Tchau, tchau.